Queima prescrita é isso aqui. Fogo controlado, né? A gente coloca o fogo na borda das matas e tem todo o controle do fogo. E ele não vai chegar a atingir a mata. Estão vendo que o fogo está indo aí com uma velocidade tranquila. E o tempo está favorável também, né? Clima bem mais frio. Tá ventando, mas esse fogo não vai chegar a atingir a mata, né? Chegando na borda ele vai acabar. O ano de 2024 foi um dos piores anos com relação à ocorrência de incêndios no território brasileiro. A gente sofreu com o fenômeno climático El Niño, que diminui, né, a quantidade de precipitação em várias regiões do Brasil, mas agravado também pelas mudanças climáticas, pela alteração enorme que vem ocorrendo nos últimos anos, também com relação ao uso e ocupação do solo. Com as mudanças climáticas, mais do que a gente ter estrutura para combater incêndio, a gente precisa pensar na prevenção. E a prevenção inclui as ações que a gente chama de manejo integrado do fogo. É saber lidar com o fogo como um componente cultural, como um componente presente na paisagem. Então a gente maneja fazendo como? Utilizando o fogo a nosso favor, que é os que os indígenas faziam em muitas outras gerações, né, milenares. Como aqui na Brife Cantar, é terra indígena Malacaxeta, a gente consegue fazer isso aí no período, né? Tem até dia 31 de dezembro para realizar a esquema prescrito. Passou desse período, a gente já corre risco de perder toda essa área, né? Devido a alguém colocar um fogo lá e já se torna um incêndio e com certeza vai chegar a atingir a mata. Eu sou Maiano de Salgarate Soares, eu nasci em Cuba, eu cheguei no Brasil em 2013. Eu me formei em cinema em 2008, lá em Havana, e em 2013 eu recebi o convite para vir para o Brasil e fazer um documentário no Quilombo Mesquita. E a partir daí começaram a surgir propostas de trabalho, né, na área do audiovisual, e isso foi em 2019 que foi o primeiro contato com a seca, assim, né, com a estiagem aqui na área rural e com os incêndios florestais. E a partir daí então começou a minha história como brigadista florestal voluntário. Então, em 2019 eu fiz o primeiro curso na área de combate a incêndios florestais, de alguma forma ajudar e colocar um grão de areia na preservação da natureza, né? Acho que era 2h30, 3h da tarde, nesse ponto, monitorando o fogo até que ele chegou aqui em cima, que era o único lugar possível de combate, porque enquanto ele está subindo o morro não tem como combater, assim, fazer combate direto, né? E ele chegou aqui por volta de umas 7h20 da noite. E aí foi que já chegou a equipe do ICMBio também, e eu me juntei com eles e a gente conseguiu segurar ele aqui, mas a gente ficou fazendo depois a extensão, né, da linha até aproximadamente 1h30 da manhã. Cubano, como costuma ser chamado, começou como brigadista voluntário. Em 2024, após se naturalizar brasileiro, conseguiu ingressar no serviço público e hoje faz parte da equipe do Preve Fogo, órgão do IBAMA de prevenção e combate a incêndios florestais. Eu tenho, assim, digamos, um vínculo afetivo com populações indígenas e populações quilombolas. Lá em Cuba, a população indígena foi praticamente exterminada. Então, a gente recebe na escola aquela coisa do indígena como uma coisa que você precisa, assim, venerar, porque já não existe mais. E isso eu acho uma coisa incrível no Brasil, é que ele convive ainda com a sua pré-história.
E, ao mesmo tempo, com as populações quilombolas, mais de 50% da população de Cuba é negra. Veio da África, são os descendentes daqueles escravizados, né? Para mim, né, eu acho que para alguns cubanos também seja uma coisa de voltar, de alguma forma, às raízes, às nossas raízes. Ao longo de 2024, o cubano foi a vários estados brasileiros com a equipe do Preve Fogo, registrando o trabalho dos brigadistas. Além de várias terras indígenas, ele esteve também na comunidade quilombola Calunga do Mimoso, em Tocantins. Natureza, botaram o fogo ia pegando na casa e escorreu em cima. De primeiro a gente soltava o fogo, ia pro campo aí, soltava o fogo aí, depois que chovia, né? Soltava o fogo aí, ele queimava. Parece que a gente acerava ele tudo. Queimava só aquele local que a gente... Capim. Aí o capim subia, de novo. Essas populações tradicionais, elas utilizam o fogo desde que elas surgiram, né? Tanto as populações indígenas quanto as quilombolas. Eles colocam o fogo de forma assim, bem controlada no final da época das chuvas, porque eles sabem que o fogo que eles colocam, digamos, 4h30 da tarde, ele vai parar 5 horas da tarde numa mata que é mais fechada, que é mais fria, que é mais úmida. Então não vai causar esse dano. No interior, naqueles anos era fogo, todo ano tinha, né? E esse ano já não teve foi ninguém. Para nós ficar sabendo, não. Eu prefiro trabalhar com indígenas e quilombolas. De alguma forma eles ainda mantêm não só os conhecimentos tradicionais, mas eles mantêm ainda aquela pureza na hora do trato com o outro, o respeito, a humildade. A gente tem hoje brigadas espalhadas pelo Brasil inteiro e estamos fazendo uso de tecnologias como o caso dos drones. Então, de fato, a gente está procurando o que tem de melhor. Por um outro lado, é importante dizer que com mudanças climáticas não dá para brincar. As tragédias climáticas serão cada vez maiores e muitas vezes a gente vai ter sensação de impotência. As tecnologias trazem um mundo de possibilidades em diferentes momentos do que é o manejo integral do fogo ou de um combate a um incêndio florestal, ou principalmente em ações de prevenção, que o drone permite observar o ambiente no momento de um incêndio, por exemplo. É importante identificar onde tem fontes de água, onde tem os acessos, né, caminhos, estradas, que áreas temos que tomar uma maior preocupação de que não pode queimar, né, aonde que a conduta do fogo, né, é possível avaliar por meio de uma imagem do drone no momento que o incêndio está acontecendo, né. Sou Gil de Massa Trexerente, eu sou lá do Tocantins, cidade de Tocantinha. Eu estou há 12 anos como brigadista do Preve Fogo Ibama. Estamos aprendendo aqui hoje como manusear o drone, né? Por ser um equipamento leve, mais compacto, então é ideal para a situação de combate, que os brigadistas muitas vezes vão ter que se deslocar grandes distâncias para chegar até o local do fogo. Às vezes vão se deslocar por aeronave, então tem uma limitação da quantidade de equipamentos que pode ser levado, do peso. Essa parceria faz parte de um projeto da Fundação Bung, que é o investimento social da Bung, que prevê o fortalecimento de brigadas de combate a incêndio, brigadas indígenas, através de novas tecnologias, como drone, salas de situação para monitoramento de incêndios. A gente já entregou 6 kits de drones, com todo um aparato para esse drone de longa duração, e 2 salas de situação, né, um investimento em torno de R$500 mil. Aqui a gente está formando 36 brigadistas, sendo 18 indígenas. Vamos fazer a busca para frente. Você ter essa possibilidade de uma imagem aérea daquele incêndio te traz, ou seja, mais informações sobre o comportamento do fogo, né, as características dessa chama e também as características da vegetação do local, do combustível. O combustível para nós, no contexto dos incêndios florestais, é a vegetação seca que pega fogo. Além disso,
Os drones são muito importantes no planejamento tático dessa operação. Nossa brigada estamos sem drone ainda, né? Aí esse curso que nós estamos aprendendo vai ser essencial para ser o dia a dia de lá, para acompanhar os combates, nas queima prescrita. E vai ser uma ferramenta muito boa. O trabalho dos brigadistas é um trabalho de extremo risco, né? Eles estão pondo a vida deles em risco para proteger a vegetação e as comunidades e as cidades desse fogo, que é muito perigoso. Além da chama ser extremamente perigosa, todo mundo sabe, o fogo queima, mas a fumaça também é extremamente danosa para a saúde humana. Infelizmente, tem as pessoas que morrem em combate, né? Existe essa situação porque o fogo é muito perigoso. A gente já perdeu muitas vidas, muitos colegas de trabalho, amigos, para os incêndios florestais. Então, assim, a gente costuma dizer que os incêndios essa parte é a parte mais doída e dolorosa que a gente tem que lidar. O combatente é uma pessoa, é um ser humano, é um pai, mãe, filho de alguém. E é um trabalho extremamente extenuante, extremamente desgastante. São verdadeiros guerreiros que estão na frente ali, eles vestem realmente a camisa, vestem-se de querer, muitos dos brigadistas são do território, então eles querem realmente atuar naquela ação. O brigadista é uma figura-chave, né? Não adianta ter brigadistas por 4 meses, 5 meses. Precisamos ter brigadistas um ano inteiro fazendo ações de prevenção, mas principalmente a valorização desse profissional. Os brigadistas precisam de um reconhecimento profissional melhor do que existe hoje. Assim, cada vez mais, né, eles são vistos, cada vez mais eles são reconhecidos, mas eu entendo que eles precisariam ser reconhecidos profissionalmente. Não existe uma profissão hoje regulamentada de brigadista florestal. Tudo que a gente tinha construído dentro de 23 anos veio acabar dentro de meia hora. Há uma busca, sim, por tecnologias que proporcionem uma maior efetividade, uma maior eficiência e uma maior segurança para quem fica na linha de frente fazendo o combate a incêndio. Há um desenvolvimento de bomba costal hoje elétrica para diminuir o esforço físico e algumas outras tecnologias, né, para proporcionar ações de prevenção, né, para pequenas propriedades, para pequenos sítios ou para médios e grandes proprietários. O monitoramento permite detectar a presença de uma fumaça, de um incêndio e gerar alertas, né? Então aí temos de sensores de calor, sensores de fumaça, câmeras, né? Tem vários pontos onde se instalam câmeras para observar um pouco a paisagem e ver se tem alguma conduta de incêndios. A inteligência artificial tem feito uma diferença enorme, né? Porque permite esse processamento de grande volume de dados, dados meteorológicos, histórico de queimadas numa região específica, e isso permite fazer uma análise para tomadas de decisão. O Instituto Invento é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2018, que utiliza uma metodologia de cocriação de tecnologias apropriadas ou de baixo custo com comunidades, principalmente rurais, né? A gente fez uma oficina de cocriação de tecnologias para prevenção e combate ao fogo, né? A gente teve a participação de brigadistas do ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, de brigadas voluntárias, de agricultores e de pesquisadores e estudantes do IFB e da Universidade de Brasília, né? E nessa oficina a gente desenvolveu 5 protótipos, né? Esse aqui é um deles, é um sistema de monitoramento de baixo custo. É um sistema que monitora alguns parâmetros como presença de fumaça, temperatura, umidade relativa do ar, direção do vento e velocidade do vento, né? E ele é um equipamento
que a gente pode ligar diferentes atuadores, né? Então ele pode servir para emitir um alerta via uma sirene, ele pode enviar uma mensagem via SMS para um celular, pode enviar dados para a internet, ou pode até mesmo ligar uma bomba d'água, um aspersor para um combate, né? A temperatura ambiente está em 20 graus, a gente vai usar aqui um soprador térmico para aumentar a temperatura ali no sensor. No próximo ciclo ele vai emitir um alerta, porque passou da temperatura que estava programada. Essa aqui foi uma outra equipe que trabalhou não numa tecnologia física, né, mas numa metodologia. Vou contar uma história aqui que é do nosso colaborador, que é agricultor também, que é o Robinho. A família dele tem a chácara Flor de Lótus, num assentamento em Planaltina. Ano passado eles passaram por um incêndio que foi terrível, né? E aí foi toda uma comoção, um trabalho coletivo para reconstruir esse espaço, né, de produção agroecológica. Quando nós vimos a devassidão que foi aqui na nossa área, que nós ficamos isolados aqui na casa, né? E a gente corria de um lado e para o outro para tentar se proteger do calor, de tudo. Quando acabou o fogo, que foi questão assim de minutos também, não foi bem rápido o fogo, que nós paramos, que olhamos tudo devastado, a plantação toda queimada daqui até lá, e isso aqui tudo queimado, o galpão todo queimado, aí bateu aquele sentimento assim de derrota, né? Porque assim, tudo que a gente tinha construído dentro de 23 anos, veio acabar dentro de meia hora, então assim, como é que a gente ia recomeçar tudo de novo, sendo que nós nem condições nós não tínhamos para poder recomeçar? Robinho faz parte de uma comunidade que sustenta a agricultura no Distrito Federal. A CSA é um modelo em que consumidores formam um grupo para financiar diretamente um agricultor, recebendo produtos frescos em troca. E foi essa comunidade que ajudou a família de Robinho quando o fogo destruiu suas terras. Aí eles já chegaram com bomba, com toda a tubulação, com os aspersores, chegaram com tudo, com semente, com tudo. E nós já colocamos eles vieram também, já colocamos esses canos no chão. Foi dentro de meia hora nós conseguimos colocar água no que tinha sobrado dos canteiros, né? E conseguimos molhar tudo novamente e ficou esse verde de novo, bonito, né? Aí nós vimos que não era a hora, né? Aquela gota de esperança. Ah, sim, sim. Nós temos um grupo do coração, né, na CSA. Então, lá a gente coloca as dificuldades e lá o grupo do coração resolve a maioria das coisas junto com a gente. A ideia desse projeto era trabalhar numa metodologia para, junto com o agricultor, fazer um raio-x de como está a propriedade hoje e fazer um desenho futuro dessa propriedade, pensando na resiliência ao fogo, né? Fizemos esse diagnóstico, né? E onde foi que eu consegui identificar também onde que eu deveria dar a maior prioridade na área, né? A minha prioridade maior aqui seria uma rota de fuga que eu não tenho. Aqui, que pegou do último fogo do ano passado, no fogo nós ficamos isolados na casa sem saber para onde é que ia, todo mundo intoxicado ali e nós não tínhamos para onde sair. Quem vinha de fora para poder tentar me ajudar não conseguia. Aqui o mato super alto, aqui também é aquele mato muito alto também, então essa estrada aqui fechou de fora a fora, a nossa eletricidade derreteu a fiação, então estava super perigoso isso aqui. Fernanda, que é brigadista florestal, também participou da oficina do Instituto Invento e ela foi uma das pessoas que ajudou o Robinho a mapear a sua chácara. A gente decidiu fazer um guia. Aí esse guia, ele parte de todo um diagnóstico socioparticipativo, entendendo a realidade de cada produtor, de cada propriedade, que vai diferenciar de região para região. Depois disso a gente sentou com ele, né, Robinho? Delimitou os limites da propriedade, foi delimitando as estradas, que já servem de aceiro, rota de fuga, foi delimitando os tipos de vegetação presente na propriedade. Aqui nós temos a rota de fuga que vai ser lá
aqui na caixa d'água, tá certo? Então o trator vai vir limpar esta área e aqui não tem uma rota de fuga, para ter acesso aqui à chácara ao lado. Outra questão também que o Robinho já tinha se preparado era com as caixas d'água, né, Robinho? Isso. Ele já tinha caixa d'água espalhadas dentro da propriedade, né? Que a gente sugere que seja feita, que coloque ela no ponto mais alto, né, da propriedade para que a água possa vir por gravidade e tudo mais. Outra sugestão também é que essas conexões, esses encanamentos sejam subterrâneos, porque caso o fogo passe, você não fica sem água, né? Essa tecnologia aqui é um reservatório de água de baixo custo, que foi prototipado também na oficina. É um modelo de reservatório chamado Pillow Tank, né? Pillow, em inglês, é travesseiro. É uma tecnologia que existe em alguns países fora, mas que ela é muito cara e inacessível, né? E aqui foi feito de forma que, acho que de lona aqui, dá em torno de R$100 para fazer um reservatório de 300 litros, né? Um outro desafio que foi trabalhado na oficina é em relação às bombas costais, né? Elas são equipamentos que têm diversos modelos no mercado, né? Tem rígidas, tem flexíveis, né? Mas elas são equipamentos caros, custa de R$1.600 a R$1.800 uma unidade. Então a gente ouviu relatos de brigadas voluntárias que às vezes tem 10 brigadistas em campo e só tem 2 bombas costais, porque o custo é altíssimo, né? E além disso, o bombeamento dessas bombas é manual, é um trabalho muito pesado e se perde um pouco d'água. Então foi desenvolvido também na oficina um protótipo de uma bomba costal de baixo custo, inspirada nesse mesmo modelo de tanque, né? E com uma diferença também que ela é a bateria. O que ia me favorecer demais, muito, seria aquelas mochilas. As mochilas, porque eu já tenho muitos pontos de água dentro da parcela, então, assim, me facilitaria muito, umas 2, 3 mochilas daquela, para o combate ao fogo aqui dentro. A gente tem combinado com as comunidades, com os parceiros, que toda a tecnologia que a gente cria, ela não é patenteada, ela é disponibilizada sob licenças livres, né? Então, na hora que isso aqui estiver refinado, esse equipamento pode ser produzido em fábricas comunitárias, mas também pode, numa oficina de brigadistas, eles ensinarem os agricultores, outros brigadistas, a fazerem e replicarem. Um desafio que foi apresentado pelo ICMBio, de bastante relevância para eles, é a questão dos incêndios subterrâneos, né? Que são incêndios que são comuns em áreas de vereda, de campo úmido, que tem um solo chamado turfa, que ele acumula muita matéria orgânica, e é um incêndio diferente, porque os brigadistas extinguem o fogo num lugar e daqui a pouco aparece no outro lugar e não se vê por onde ele foi, né? Então, quer dizer, é um incêndio que vai realmente invisível por baixo da terra. A maneira de combate desse fogo é cavando vala mesmo, para interromper ali a passagem do fogo, né? E a gente ouviu relatos do ICMBio de experiências de passar um dia inteiro para cavar 1 quilômetro de vala na enxada, né? A gente se debruçou, uma equipe se debruçou sobre esse tema e aí surgiu a ideia de desenvolver um implemento para adaptar numa roçadeira para facilitar esse trabalho. Substituir esse aqui, sai e esse entra no lugar, né? Um de cada lado aqui, e esse é o equipamento que pode cavar melhor a turfa. No final, todas essas tecnologias ou metodologias, elas se complementam, né? O projeto Sem Fogo DF ele nasceu a partir de uma iniciativa de pesquisa em que a gente pensou como poder usar tecnologias tais como inteligência artificial, visão computacional e redes de alta velocidade para fazer combate a problemas ambientais. Então, a partir disso, surgiu essa ideia de trabalhar aqui no Cerrado com prevenção de fogo a partir de usar modelos de inteligência artificial na detecção de fumaça. Então, hoje nós estamos com 4 câmeras instaladas na torre de TV digital que estão fazendo essa captura de dados de forma contínua,
sempre alimentando o modelo de inteligência artificial e o modelo, então, aprendendo e evoluindo e cada vez ficando mais preciso nessa detecção. A gente pode ver a visão das 4 câmeras, né? Quando a gente consegue pegar o incêndio no início, que é o que as câmeras fazem, né? A inteligência artificial, das câmeras, ela dá um zoom, né, bem próximo, ela consegue inclusive detectar o que realmente é fumaça de um incêndio e o que é apenas uma neblina. Então ela mesmo já traz para a gente aqueles alertas bem precisos. Porque o que acontece no primeiro olho dela, né? O sistema diz, aqui parece fogo. O mais relevante, eu acho que é a integração entre essas diferentes tecnologias, né? Uma imagem satelital conversando com a inteligência artificial para gerar dados, informações, sensores com plataformas de monitoramento, o drone podendo pegar imagens com coordenadas que depois você instala num aplicativo e permite navegar até um determinado ponto, fazer decisões de combate. E o mais interessante seria que todas essas ferramentas, tecnologias, possam levar esses alertas para quem está na ponta. Aí eu sempre falo, a principal tecnologia de tudo isso é o brigadista, é quem está na ponta.